alteração do regulamento da CEPAS, que entrou em vigor em 1 de julho de 2015, baseou-se em estudos efetuados em 2012. Eu, na altura, não tinha nenhuma ligação à CEPAS e sabia sobre a CEPAS o mesmo que o Dr. Armando Oliveira antes de dezembro de 2017. Mas algumas das pessoas que aqui estão presentes também já estavam presentes nessa altura, porventura, e é bom referir apenas um aspecto em particular. A CEPAS, a direção da CEPAS tem em consideração recomendações do Conselho Geral, tanto assim que naquela altura a taxa de 24% foi apresentada pelo então bastonário da Ordem dos Advogados, porquanto a proposta da direção da CEPAS não chegava a tanto. Essa alteração que foi efetuada comparava com o regime geral dos trabalhadores independentes de 2009. É preciso ter a noção que todo este trabalho comparativo que aqui está a ser feito foi efetuado após a alteração desse regime geral dos trabalhadores independentes que ocorreu em 2018 e entrou em vigor a 1 de janeiro de 2019. Bom, esta ressalva obriga também a ter a noção que a direção da CEPAS, que nunca esteve parada relativamente a ajustamentos que se revelam necessários face à alteração abrupta do regime que ocorreu naquela altura, em julho de 2015, deparou-se com uma situação que é a seguinte: não é a direção da CEPAS que aprova alterações ao regulamento, é o Governo. E nas tentativas que foram feitas para ajustar o regime, e não vale a pena esmiuçar muito, porque todos se recordarão que foi possível às direções da CEPAS, entretanto, abandonar o referencial remuneração mínima mensal garantida para um indexante contributivo, reduzindo por essa via o montante das contribuições e nomeadamente do tal quinto escalão. Foi possível estabelecer um fator de correção que ainda assim ameniza o efeito perturbador, porque os estudos que foram feitos pressupunham uma atualização da remuneração mínima mensal garantida de 2%, quando os aumentos que ocorreram depois dessa data foram exponencialmente superiores. Isso foi feito também. Foi tido em consideração também, e regressou-se a uma situação anterior relativamente aos advogados estagiários, enfim, só que o Governo foi muito claro ao referir que as alterações de regulamento dos sistemas previdenciais não se fazem todos os anos e que era necessário que a CEPAS tivesse em consideração que tinha que monitorizar o seu sistema e que devia partir do princípio que uma próxima alteração deveria ocorrer numa base de 10 anos. Bom, ainda assim, a direção da CEPAS conseguiu introduzir estas alterações que eu referi e que não foram menores, e tem estado a trabalhar, que é outra questão que é bom que se tenha noção. A direção da CEPAS tem estado a trabalhar, já vinha fazendo na anterior direção, e esta que é basicamente uma continuação da anterior, desde o dia 1 de janeiro ou 11 de janeiro de 2020, que vem estado a trabalhar em ajustamentos ao regime, que efetivamente foram altamente perturbados e condicionados pela pandemia. Relativamente à questão do direito à opção, queria dizer, e muito brevemente, eu julgo que aquilo que foi aprovado pela OSAI na sua Assembleia Geral e que depois foi reportado à Assembleia da República ou ao Governo, não sei exatamente, que é uma proposta que é uma proposta global e que nessa medida poderá ter, digamos, vantagens. Tenho sinceramente muitas reservas que o Governo aceite atribuir aos advogados, solicitadores e agentes de execução um regime de que mais nenhum português beneficia, que é um regime de opção. Tenho dúvidas sobre isso, veremos o que acontece. Agora, relativamente aos advogados, é manifesto que não vai haver opção nenhuma, porque quando se quer alterar o Estatuto da Ordem dos Advogados de per si, e apenas isso, aquilo que acontece é que deixa de existir um regime obrigatório para os advogados e, nessa medida, os advogados deixam de estar abrangidos pela exclusão do regime dos trabalhadores independentes e, no dia seguinte, todos os advogados têm que estar inscritos na CEPAS. Ou seja, estamos a falar da integração dos advogados na CEPAS e é bom que as pessoas tenham noção disto, até porque se isso acontecer, iniciarão nessa altura uma nova carreira contributiva na Segurança Social. Ver-se-á
depois o que é que acontece? Não me parece que fosse essa a intenção, mas efetivamente é isso que decorre do regime contributivo do sistema de previdência da Segurança Social, que num artigo que eu agora não me recordo exatamente qual é, excepciona estes profissionais, advogados, solicitadores e agentes de execução, no exercício da sua função, se estiverem incluídos num regime obrigatório.